Em 2016 esse som apareceu na minha timeline e me apresentou a dupla Xamã Estudante. Lembro de ter curtido muito a vibe e ter escutado ele por bastante tempo. Cheguei a procurar outros sons deles na época, mas tinha pouquíssima coisa no YouTube e fiquei um tempo sem ver nada de lançamento. Até que comecei a ver uma série de poesias do Xamã que chamaram bastante atenção pela habilidade de interpretação e atuação. Eu te falo pra parar, mas eu não paro. Que o meu caso é isolado, até o barato custa caro. Mas sou verdadeiro ou falso? Meu filho, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Enquanto a mãe tira mais um cigarro do maço. E em curto tempo e espaço, fumar te prejudica. A curto, a médio e a longo prazo. Depois disso, veio uma época em que o nome dele aparecia com frequência em vários lançamentos entre o final de 2016 e 2017. Numa fase que o Xamã apareceu muito tanto na 1kg quanto nos feats na Pineapple ou Rapbox, deixando marcado um estilo único de rimar que inclusive gerou uma certa polêmica no episódio 129 do Rapbox em razão do público dizer que não fazia sentido nenhuma rima que ele tinha feito. Xamã, Johnny Blaze, Adoniran, Jimmy Page, Compton, Rap Game, filme com Nicolas Cage, Hollow Bass, Liu Kang, Johnny Cage, Johnny Cash, Old Cash, Zona Ash, ok, podcast, inglês, OBS, não sei, Michael Jackson, Jack Nicholson, Joker, Sensei, CSI, Sensei, Muay Thai, Teiteio, Sai, Morojo, viu meu flow? Papai, ó os caras ali, ó, vai, Far Cry, a Babilônia, cai, de volta pro futuro com o McFly. Caralho, Friday 30, Black Friday, Jason X, Reptile, Solto Tyler, Robocop, what the fuck, Freestyle, dá um spoiler, Phil Collins, Bob Marley, Zig Marley, Tim Thorne, detalhes, 1kg, Fatality. Esqueci o que eu ia falar. O fato é que, desde que ganhou visibilidade, o Xamã sempre se fez presente na cena. Quando ele lançou o disco Pecado Capital, eu já não estava acompanhando tanto os lançamentos dele e não cheguei a escutar o disco todo. Só que agora em dezembro de 2019, ele lançou o Iluminado e, como fã de cinema, o que me chamou a atenção foi o filme curta com o mesmo nome do disco que saiu 2 semanas antes no YouTube. Assistir esse filme só comprovou uma percepção antiga de que o Xamã tem um notável talento cênico. Ele e o Guilherme Brem fizeram um trampo de alta qualidade, mostrando como tem muitas formas de arte que ainda podem ser exploradas em volta do rap. O filme realmente me impressionou, não só pela referência direta aos clássicos do cinema, mas porque é bem difícil produzir um filme independente com diálogos sem que fique parecendo meio tosco, de baixo orçamento ou no mínimo um pouco amador, e o curta do Iluminado entrega com uma qualidade muito elevada e merece todo o reconhecimento pela arte. Mas o que me despertou curiosidade foi esse diálogo entre as personalidades do filme, que me fez prestar mais atenção nos sons do Xamã e me perguntar: quem é o Jack? A primeira coisa que vem na mente é uma referência direta ao filme O Iluminado, já que o protagonista se chama Jack Torrance e é interpretado por Jack Nicholson, e o Xamã tem uma mega tatuagem do personagem no braço. Mas fora essa referência, a dúvida real é quem é o Jack pro Xamã. Pegando o contexto do Iluminado de 1980, somado com as vezes que o Jack é citado nas músicas e ao curta do Xamã, me parece que o Jack é tipo um alter ego consciente no melhor estilo Tyler Durden do Fight Club. Só que, diferente desse outro filme, Jason ou Xamã tem uma consciência da existência dessa outra personalidade, de modo que até a conversa com ela é tipo: porra Jack, o que você fez dessa vez? Ei Jack, por que aqueles caras tão me olhando? Que confusão você andou arrumando? O carro da maconha tá passando, os caras tão caçando. Vem comigo, pô. No vídeo do Freud falei bastante sobre a construção do artista, a necessidade de criar uma personalidade que consiga executar e cumprir com as necessidades que o mundo impõe. Como se diante de um padrão de personalidade que já não consegue se adaptar aos desafios que se apresentam, fosse necessário criar outro que consiga, e essa criação não é necessariamente intencional ou consciente, mas algo que emerge diante da necessidade de ultrapassar barreiras impostas pela própria personalidade e a forma que ela interage com o mundo. Ouvindo os sons do Xamã, é muito interessante como ele sempre deixa uma ponta sobre isso tudo, e como o Jack fica bem mais explícito no filme. Ei Jack, hey Jack, ei Jack, ei Jack, olha Jack, fuja do inferno. Ei Jack, ei Jack, o Jack tá aí? Vi alguns comentários que esse seria um alter ego e outros dizendo que era um amigo imaginário, que não deixa de ser a mesma coisa, e novamente me remete ao Clube da Luta de 1999, que é provocador e confuso, já que o protagonista que narra a história permanece anônimo, ao mesmo tempo que seu alter ego, Tyler Durden, age realizando todas suas vontades inconscientes e trazendo à tona tudo aquilo que incomodava ele na vida, mas que aquele estado de consciência original não conseguia tomar uma atitude, sendo imperativo o surgimento do Tyler para suprir esse aspecto. E
E no filme essa necessidade é tão forte que o alter ego Tyler Durden não só surge, como também toma o controle total da situação, sem que o protagonista consiga perceber. É claro que o Xamã não possui um alter ego megalomaníaco que assume o controle das ações sem que ele lembre ou perceba, que nem no filme, mas é interessante observar esse impulso de alimentar a ideia de um alter ego e que inevitavelmente isso gera reflexos na psique e nas percepções em relação a si mesmo, podendo ser usado como ferramenta de ação para aquilo que a consciência inicial talvez não consiga realizar sem esse auxílio. A nossa mente cria uma autoimagem daquilo que acreditamos ou almejamos ser, e essa percepção de personalidade estabelece um padrão de comportamento que seja correspondente e reafirme essa autoimagem. Assim, quando precisamos realizar algo que seja contraditório ou desconstrua essa imagem criada por nós mesmos, sentimos vergonha, medo ou qualquer receio do gênero por entender que aquilo vai contra a estrutura mental de personalidade. Nesse ponto, o psiquiatra suíço Carl Jung definiu o conceito de persona, que seria uma espécie de adaptação da nossa consciência para lidar com a sociedade. A própria palavra persona, em sua origem, significa as máscaras usadas por atores de teatro, e em síntese seria uma forma da consciência se moldar a uma realidade de interação social sem agredir a estrutura de autoimagem. Existem muitas concepções da teoria junguiana e não é meu objetivo me aprofundar nisso, mas impossível não fazer essa analogia, já que, segundo Jung, esse é um mecanismo natural presente em todos os humanos, e me veio à mente que a criação de um alter ego independente se manifesta de forma muito semelhante ao uso da persona, só que de uma forma bem mais contundente, e me faz olhar no espelho e perguntar: Ei Jack, o que você andou aprontando?